Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à leitura da Bíblia em 365 dias, aqui na Bíblia 365, versão NVI. Hoje, leitura do dia 12 de agosto, leitura de número 224. A porção do Velho Testamento está em Neemias 3:15 a 5:13. A porta da fonte foi reparada por Salum, filho de Col-Rosé, governador do distrito de Mispá. Ele a reconstruiu, cobriu-a e colocou as portas, os ferrolhos e as trancas no lugar. Também fez os reparos do muro no tanque de Siloé, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Além dele, Neemias, filho de Asbuque, governador de meio distrito de Bet-Zur, fez os reparos até em frente dos túmulos de Davi, até o açude artificial e a casa dos soldados. Depois dele, os reparos foram feitos pelos levitas que estavam sob a responsabilidade de Reum, filho de Bani. Junto a ele, Razabias, governador da metade do distrito de Keila, fez os reparos em seu distrito. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus compatriotas que estavam sob a responsabilidade de Binui, filho de Renadade, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispá. Reconstruiu outro trecho, começando de um ponto que fica em frente da subida para a Casa das Armas, indo até a esquina do muro. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com zelo o outro trecho, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. Em seguida, Meremote, filho de Urias, neto de Racós, reparou outro trecho, desde a entrada da casa de Eliasibe até o fim dela. Os demais reparos foram feitos pelos sacerdotes das redondezas. Depois, Benjamim e Hassub fizeram os reparos em frente da sua casa, e ao lado deles Azarias, filho de Maacéias, filho de Ananias, fez os reparos ao lado de sua casa. Depois dele, Binui, filho de Renadade, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina do muro. E Palau, filho de Uzai, trabalhou em frente da esquina do muro e da torre que sai do palácio superior, perto do pátio da guarda. Junto a ele, Pedaías, filho de Parós, e os servos do templo que viviam na colina de Ofel fizeram os reparos até em frente da porta das águas, na direção do leste e da torre que ali sobressaía. Depois dele, os homens de Tecoa repararam outro trecho, desde a grande torre até o muro de Ofel, acima da porta dos cavalos. Os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua própria casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, fez os reparos em frente da sua casa. Ao seu lado, Semaías, filho de Secanias, o guarda da porta oriental, fez os reparos. Depois, Ananias, filho de Selemias, e Hanum, filho de Zalaf, fez os reparos do outro trecho. Ao seu lado, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente da sua moradia. Depois dele, Malquias, um ourives, fez os reparos do muro até a casa dos servos do templo e dos comerciantes, em frente da porta da inspeção, até o posto de vigia da esquina, e entre a sala acima da esquina e a porta das ovelhas, os ourives e os comerciantes fizeram os reparos. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: "O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas?" Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou:
pois que construam. Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam uma arma, e cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava, e comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Ora, o povo, homens e mulheres, começou a reclamar muito de seus irmãos judeus. Alguns diziam: nossos filhos e nossas filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para comer e continuar vivos. Outros diziam: tivemos que penhorar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para conseguir trigo para matar a fome. E havia ainda outros que diziam: tivemos que tomar dinheiro emprestado para pagar o imposto cobrado sobre as nossas terras e as nossas vinhas, apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas e de nossos filhos serem tão bons quanto os deles. Ainda assim, temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão. E, de fato, algumas de nossas filhas
já foram entregues como escravas e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem a outros. Quando ouvi a reclamação e essas acusações, fiquei furioso. Fiz uma avaliação de tudo. Então repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião contra eles e disse: na medida do possível, nós compramos de volta nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que vocês estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Eu, os meus irmãos e os meus homens de confiança também estamos emprestando dinheiro e trigo ao povo, mas vamos acabar com a cobrança de juros. Devolva-lhes imediatamente suas terras, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, e também os juros que cobraram deles, a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite. E eles responderam: nós devolveremos tudo o que você citou, e não exigiremos mais nada deles. Vamos fazer o que você está pedindo. Então convoquei os sacerdotes e os fiz declarar sob juramento que cumpririam a promessa feita. Também sacudi a dobra do meu manto e disse: Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não mantiver a sua promessa. Tal homem seja sacudido e esvaziado. Toda a assembleia disse: Amém. E louvou o Senhor, e o povo cumpriu o que prometeu. Agora a parte do Novo Testamento, em 1 Coríntios 7, de 25 a 40. Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da Virgem, de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso não peca, casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a Virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a Virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tenho o Espírito de Deus.
Agora a parte de Salmos 32, de 1 a 11. Davídico, poema. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo. Tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo ou o burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Agora a parte de Provérbios em 21, de 5 a 7. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão, fugídia e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois se recusam a agir corretamente. E é isso, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 12 de agosto, leitura de número 224. E amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura. Espero que todos tenham um excelente dia e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.